Bom, vamos lá. O que ganha aí é o que o senhor falou? Oi? Aqui daqui não dá para ler não, só escrever. Não, aqui é o seguinte, ó. Então você trabalha o seu racional, o conhecimento. Só que o conhecimento não faz você se mover. O que faz você se mover é a emoção. Tá entendendo? Então você vai trabalhar o seu lado emocional, porque é ele que faz você se mover. Por exemplo, pensa o seguinte: o que moveu, qual emoção que moveu você? Você sabia que todo viciado, por trás, né, do vício, existe uma emoção? Foi uma emoção que levou você, entende, a usar a substância, seja ela qual for. Eu, assim, sendo muito sincero com o senhor, eu não penso assim, pelo menos comigo. Eu, quando eu me dava vontade de usar, eu assim instalo. Mas veja bem, o que levou você a usar a substância a primeira vez? Você está entendendo? Foi uma questão de curiosidade. A primeira vez eu tinha 13 anos, né, isso em 93. Ok. A cocaína eu não achava assim em qualquer esquina, né, que nem hoje, né, vamos dizer. E foi a curiosidade. Tinha uns amigos mais velhos e eu resolvi usar. E isso na verdade, a droga entrou na minha vida mesmo aos 33 anos, né? Que foi quando o uso foi pesado mesmo, né? E nessa época aí não foi através de emoções, foi através de... Eu quis voltar a usar e usei e comecei a usar pesado. Ok. Mas é o seguinte, gente, é porque como o rapaz está falando ali, existe forças inconscientes, você está entendendo? Que você não percebe. Não percebe, Tá entendendo? A coisa é tão ali. Que eu falei, isso, a coisa é tão, né, inconsciente que você não tem consciência. Na hora que eu vi, eu já estava. Isso, exatamente. Você não toma consciência do que leva você a agir. Às vezes eu estava porque eu sou vendedor de automóveis e motocicletas, né? Às vezes eu estava na loja, assim, hoje eu vou cheirar. Exatamente. Então, mas nós vamos chegar nisso aí. Mas vamos lá então. Só tiro essa dúvida minha porque eu fiz uma pergunta. Não foi, né, eu só não entendi o último porque o senhor respondeu, o Emiliano quis falar. Mas eu só não sei aí, eu não estou conseguindo entender o que o senhor escreveu por último aí. O que você ganha, o que você perde. O que você perde, isso. Aí o que você ganha eu não vi. O que você ganha... Isso. Se decidir se libertar das drogas. É porque daqui não dá. Tá meio estranho. Não, o senhor Mas é composição. não, ok. Você está lá então, Mas a ideia aqui, o que... Ixi, esse daqui não apaga, né? Mas vejam bem. Então, mas o que ele falou ali é muito interessante, ó. Qual é que você falou aí? Eu estou até fazendo aqui pro Leonan aqui. Você faz um quadro, tipo assim, aí você coloca vantagens de usar e desvantagens de usar. Entendeu? Porque tem a vantagem e uma desvantagem. Aí do outro lado você coloca vantagens de não usar drogas e desvantagens de não usar drogas. Aí depois cada um vai fazer o seu balanço aí, né, cara? Aí vai de cada um. Tem gente que talvez não vai ver nenhuma desvantagem, entendeu? O cara que tá na lua de mel, por exemplo, você vai chegar com um usuário de maconha hoje com 6 meses de uso e falar pra ele que ele não pode fumar maconha. Ele vai falar, isso aí vai destruir. Ele vai falar, não, vai ser a melhor coisa da minha vida. Mas vamos lá. Respondendo ali a pergunta do rapaz ali. Quer que eu arrumo um álcool lá, pastor, para eu pagar aí pra você? Rapaz, se tiver, mas qualquer coisa a gente vai dando um jeito ali. Mas respondendo a pergunta sua, né? É por isso que
a gente precisa de ter essa compreensão, porque a mente da gente é muita complexidade. Entendendo? São complexos de complexos, igual a gente fala aqui. Né? Então, existe, né, as engrenagens mentais. Né? Eu sempre falo aqui, ó, que é um pensamento. O pensamento, ele gera um sentimento. Esse sentimento, ele gera um comportamento. Não, pastor. Não. E esse comportamento, realizado várias vezes, se torna um hábito. Então esse aqui, ó, é o ciclo, né, de criação de hábito. Então o que acontece? Nós vamos estar falando sobre isso aqui, ó. Por exemplo, toda vez que uma pessoa faz o uso, né, de uma droga pela primeira vez, seja ela qual for, vocês lembram que eu falei com vocês que existem, né, os fenômenos inconscientes. Nós vamos falar sobre o RAM, né, que significa registro automático de memória. Entende? Então quer dizer, na primeira vez que a pessoa, né, está diante da substância, da oportunidade, e é muito interessante, gente, a gente pensar sobre isso, essa questão que você está falando da curiosidade, né? Aí eu volto-me para a Bíblia. Né? Vocês lembram, por exemplo, o que levou Eva, né, a cometer lá o pecado lá? O diabo destruiu o ser humano. O diabo era uma cobra e ela achou bonita a cobra e a árvore do jardim. Mas foi a curiosidade. Não é verdade? E a desobediência. E isso, Deus falou que, ó, né, vocês podem comer de todas, menos dessa daqui. E ela ficou lá falando assim, mas será por que não? Né? Influência. O que é? Você está entendendo? Aí o diabo aproveitou a curiosidade dela e... Você está entendendo? Ô, Júlio, mas nesse caso aí, eu vejo da seguinte forma: a Eva, ela teve ali o pecado ali na concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida. Ok, mas isso é o que acontece com todo mundo. Isso aí, é o inconsciente que ele nos ataca. Exatamente. Está entendendo? Por quê? Porque o ser humano, né, ele já, né, depois do pecado, né, no caso ali, Eva e Adão, até ali, eles não tinham conhecimento do pecado. Eram puros. Né? Eram puros. Né? Mas após ali, entendeu? Nós agora somos maus por natureza. Nasce na essência. Entendeu? A gente já tem, né, desejos ruins mesmo. O ser humano, né? A gente, tudo que não presta, tudo que é ruim, a gente se torna atraente para a gente. Então, o que acontece? Toda vez que a pessoa, né, mas o que leva a pessoa a fazer uso da substância? Né? Como a gente falou, o que acontece? Nós vivemos num mundo, né, um mundo que não é o paraíso, né? Não é o lugar ideal, o lugar perfeito, porque o lugar perfeito, né, por causa do pecado, né, o homem foi expulso. Então esse mundo, né, não é um lugar perfeito. Culpa da Eva. Né? É um lugar de aflições, de tentações, de tribulações. Então, né, a gente vive, né, em famílias que são, né, problemáticas. Quantos de nós que não já viu, né, pai brigando com mãe, alguém talvez já viu o pai até matando a mãe, né, aquela confusão, né, desentendimento, né? Então isso tudo vai criando, né, relacionamentos tóxicos, vai criando, entendeu, né, ansiedade, angústias do ser humano, tristezas. Isso que eu estou falando, tá entendendo? Então são um conjunto, ó, de emoções, de sentimentos ruins,
Por quê? Porque se você for uma pessoa que estiver, né, com emoções positivas, for um cara, você está entendendo? Íntegro, alegre, com autoestima, felicidade, você vai querer ter curiosidade para troço que... Você está entendendo? Não vai. Eu estou falando, né, de experiência própria. Porque como eu falei aqui para vocês, eu fui criado, né, em Cobi de Baixo. E eu, quando eu falei pro senhor, eu falei de experiência própria também. Eu Isso. nasci no lar evangélico, tudo. Não, tudo bem, tá entendendo? Mas quer dizer, eu nasci lá, né, em Cobi de Baixo. Meus colegas, pessoas que eu brincava lá, usava tudo e qualquer coisa. Eu brincava de bolinha, soltava pipa com eles. A gente ia lá para aqueles campos lá da Ferriaço, os caranguejão lá. Passava o dia lá brincando e tal. Eles me ofereciam, né, eu sabia, né, das coisas erradas que eles faziam. Eu estava junto com eles, mas eu nunca, você está entendendo? Nunca me envolvi com aquilo. Né? Porque meu pai e minha mãe, né, tinha me falado, né, mas é igual nós estamos falando, né, muitas pessoas, né, sabem, mas na prática não faz. Entendeu? Então, graças a Deus me deu o privilégio de eu internalizar aquilo e falar, não, né, eu não quero isso. Por quê? Olha só o que acontece. Quando a pessoa faz o uso, a primeira vez, de qualquer substância química, esse fenômeno inconsciente aqui, ó, porque como eu falei com vocês, o que acontece? Aqui nós falamos do eu consciente, né? Mas o eu consciente, ele, né, deve pilotar a nossa mente. Só que ele... No avião, nós temos o piloto principal e temos o copiloto, né? E tem um piloto automático. Isso, que são os auxiliares ali, você está entendendo? Então, na nossa mente é assim também. Nós temos a nave, né? Que é a mente. Ó, a mente. Aí o piloto principal é o eu consciente. Só que o eu consciente, ele tem auxiliares para ajudar a pilotar a mente. Que aí são esses fenômenos inconscientes, tá entendendo? Esses fenômenos, eles devem ajudar o eu consciente a pilotar a mente. Só que como o nosso eu consciente não é treinado para fazer isso, esses fenômenos inconscientes, tá entendendo? Eles dominam a gente. E o que é o inconsciente, né? Eu já expliquei, porque tem gente nova aí, né? Então é você quer te importante. perguntar, como geralmente você relata ali pra gente, você coloca, até anotei aqui, o eu inconsciente e o eu consciente. Isso. O eu inconsciente, no caso ali, é o lado racional. Não, racional é consciente. Inclusive é ele que é o... E aí no racional vem a emocional, no caso, a sequência, né? Oi? Racional e emocional, no caso. Isso, o emocional que é o inconsciente, que é o eu inconsciente. Ah, esse que é o inconsciente. Entendi. Quer buscar prazer imediato. Exatamente, é ele que domina a gente e é ele que fez você se viciar. Está entendendo? O que é o inconsciente? O inconsciente, gente, ele é um mecanismo do cérebro humano para lidar com problemas. Porque se você tivesse que pensar em todos os seus problemas ao mesmo tempo, você enlouqueceria. Está entendendo? Então o que acontece? As suas experiências boas ou ruins vão sendo armazenadas no seu inconsciente. Só que elas não são resolvidas, entendeu? Elas são arquivadas por esse fenômeno aqui, ó. Registro automático de memória. Então, vejam bem, ó. Quando uma pessoa usa a substância a primeira vez, esse fenômeno inconsciente, ele registra automaticamente essa tensão emocional que a substância causa, entendeu? Substância química, quando você usa ela a primeira vez, ela é como se fosse um vulcão na sua mente, entendeu?
ela faz uma explosão de dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Prazer imediato. Então, o que acontece? Isso é registrado, essa experiência é registrada de uma forma privilegiada na sua mente, entendeu? Cria, né, uma memória ali, um arquivo, né? O Augusto Cury chama de janela killer, né? Janela A dopamina assassina. ela é a mesma, é onde tem a mesma sensação do prazer do sexo também? Isso, exatamente, é a mesma. Tá entendendo? Só que quer dizer, o que eu queria trabalhar com vocês, né, e vou trabalhar nas aulas aqui, é explicar exatamente essa questão aqui, ó, desse fenômeno. Por exemplo, o RAM, né, ele registra os efeitos potentes, né, da droga. Desse modo, ó, seus efeitos, as reações, os sentimentos, as fantasias são registradas continuamente no inconsciente. Então, quer dizer, a pessoa usou a primeira vez, né? O cérebro libera uma grande quantidade desse hormônio do prazer imediato, isso fica armazenado na memória. Está entendendo? Então, né, o outro fenômeno, que é o GM, que é o gatilho da memória. Toda vez que você tem, por exemplo, nós estamos aqui, vocês estão me ouvindo, né? Então vocês estão tendo um estímulo externo, entende? Eu aqui estou falando para vocês, então isso é um estímulo externo. Tem estímulos externos e internos. O externo, né, é alguém falando, é você vendo, né, um vídeo, uma televisão, entendeu? E o estímulo interno é o quê? É um pensamento, né? Que gera um sentimento, que vai, né, toda essa engrenagem aqui que eu falei. Então, existem estímulos internos e externos. No caso aqui, vocês estão tendo um estímulo externo. Então, eu estou falando, aí esse gatilho aqui, ó, ele automaticamente, tá entendendo? Ele é estimulado, né, e aí ele começa a abrir, né, as suas memórias para interpretar o que eu estou falando com vocês. Está entendendo? Para dar a vocês as primeiras impressões, né? Vocês vão falar assim, isso que esse cara está falando tem razão ou não tem? Né? Entendeu? Então, dependendo do que o gatilho achar lá, né, na memória de vocês, vocês vão falar assim, esse cara não sabe de nada. Entendeu? Isso aí não tem nada a ver, esse cara, né, está por fora. Ou então, entende? Vocês podem achar informações que vai falar, pô, isso aí, né? Legal, isso aí é interessante, achei, né? Pá, tem, tá entendendo? Então, quer dizer, as suas primeiras impressões que você tem é gatilho da memória. Só que ele é inconsciente. Entendeu? Ele age, ó, sem a permissão da consciência. Talvez é esse gatilho que eu falei que é o estado. Exatamente, é o gatilho da memória, ele é inconsciente, ele age. Só que, por exemplo, por isso que a gente fala o seguinte, quando o gatilho da memória ele é acionado, vocês lembram que eu falei que você tem 5 segundos para o seu eu consciente entrar em ação. Se o seu eu consciente não entrar em ação, aí você vai ser dominado pelo inconsciente. 5 segundos? 5 segundos. Nossa. Tá entendendo? Por isso que é um treinamento que eu falo com vocês. 5 segundos o quê? 5 Pra segundos. você falar não. É para você, entendeu? Debelar o pensamento que vir na sua mente. Tá entendendo? Vem aquele desejo de você usar droga, você tá entendendo? Se o seu eu consciente não pegar e trabalhar alguma coisa para debelar isso, fala assim, não, pensar na dor, no sofrimento, tá entendendo? Falar assim, não, eu não quero isso para mim não, olha só os resultados ruins que eu estou tendo para minha vida. Né? Você começar, entende? A detonar isso aqui na sua mente, no campo da sua mente, você está entendendo? É o seu eu consciente, é uma batalha, gente. E ninguém pode fazer isso por você. Você até consegue, durante um tempo. Chega um tempo que você não, aí que tá, olha só, entenda o seguinte, gente, eu vou explicar isso aqui para vocês. A experiência
da droga, por isso que é muito complicado a questão da dependência química, porque você não pode deletar a memória, você está entendendo? Esse arquivo contaminado na sua memória, ele não vai apagar nunca. Eu fiquei 10 anos sem usar droga. Então, ele vai ficar lá guardadinho, você está entendendo? Então, quer dizer, se você, né, for reforçando, você está entendendo? A ação do seu eu consciente, treinando ele, né, a construir, né, pensamentos saudáveis, buscar coisas, né, criativas, desenvolver isso por coisas saudáveis e tal, e aquela determinação todo dia. O dia que você baixar a guarda, você está entendendo? Os pensamentos vão voltar, o desejo vai voltar, quer dizer, se o seu eu consciente não falar, não, pera aí, você usar, né, de novo, pronto, vai voltar tudo de novo. Ô Júlio, me dá licença aqui que eu vou falar uma coisa. Com relação a esse aí, que o rapaz falou, né, que a gente, por mais que a gente não queira, mas acaba que a gente acaba voltando. Eu creio que a gente não pode dar esse luxo de descuidar. Assim como um praticante de esporte, né? Todos os dias ele tem a disciplina dele de ir ali, ó, pegar o peso. Se ele parar pelo menos um mês, o corpo dele vai degradando, ele vai perdendo a toda a força, não, Diego? É assim que funciona? Vai virar um veneno. Né? Ele volta, os músculos começam a relaxar, então a gente não pode com certeza, por isso que eu estou falando que é uma batalha. Tem que estar sempre praticando. É uma batalha, gente, diária. Você, entendeu? Uma guerra, né? Você pode até perder uma batalha, né? Mas não se dê por vencido. Você pode ter recaídas, entendeu? Porque uma pessoa que fica 10 anos sem usar, que nem eu parei de usar aos 23 e voltei a usar aos 33. Mas é por causa disso, é porque esse arquivo, você está entendendo? Na memória ele não apaga nunca. Ele vai estar lá sempre. Volta e meia, tipo assim, né? Você vai ter experiências na sua vida que vão, você está entendendo? Porque esse gatilho da memória aqui, ó, como eu falei com vocês, toda vez que você ouve alguma coisa, ele vai ler as suas memórias. Eu acho que foi através de vinho, eu voltei a tomar vinho. Ele vai ler as suas memórias, você está entendendo? Então esses arquivos, principalmente da dependência química, eles têm, né, o Augusto Cury chama de janelas killer, né, que ela tem um poder de atração, né, muito forte. Então quando esse gatilho começa a ler suas memórias, entende? Essa janela atrai ele. Trava ele. Tem bastante livros sobre drogação. Tem. Trava ele. Aí quer dizer, vem o outro fenômeno inconsciente. Vocês lembram? Que é a âncora da memória. Âncora da memória. Quer dizer, ó, então, ó, o gatilho é acionado. Né? E ele começa a ler as memórias. Aí, essa janela, né, essa memória da droga, né, ela tem um poder, né, de tensão muito forte. Porque ela foi registrada na mente com, você está entendendo? Com emoções muito fortes. Né? É um prazer muito forte. Então quando o gatilho está lendo, toda vez que o gatilho está lendo as memórias, entende? Ele é atraído por isso. Aí quer dizer, se dentro de 5 segundos o seu eu não entra em ação, ó, a âncora se instaura, né? A âncora se instaura ali naquela janela, e aí o outro fenômeno, né, que é o alto fluxo, isso aí, né? Ó, o alto fluxo, ele vai começar, entende, a produzir pensamentos, né? Vai trazer lembranças gostosas, né? Eu já percebi isso daí. Isso, ele Se vai você começar... fala, por exemplo, acontece alguma situação, o seu amigo está usando droga, se você fala não logo de cara, rápido, parece que fica mais fácil. Exatamente, Agora, você tem que ter decisão. Se ele te oferece, você pensa antes de falar não, ou senão você fala não, aí depois pensa, será? Por quê? Aí que entra outra questão da neurociência.
Eu estudo também você tem a neurofisiologia e você tem a neurosemântica. Olha só, o que é a neurosemântica? É isso aí que você está falando. A neurosemântica é o seguinte: o nosso cérebro, gente, as palavras têm poder. Entende? Por exemplo, tipo assim, se alguém, né, oferece um negócio para você e você fica assim, um subiano e tal, você está entendendo? Aí quer dizer, o cérebro entende que você não está decidido, entende? Então se você não está decidido é porque você quer. Aí ele vai, ó, pá, você está entendendo? Então quer dizer, mas se você, né, igual eu falei, ó, o eu consciente, tal, você falou não, você decidiu, está determinado, entende? Você manda uma informação para o seu cérebro que a não base quer. daqueles 5 segundos, né? Tá entendendo? Né? Aí quer dizer, o seu cérebro entende que você... Vocês lembram que eu falei o seguinte: o nosso cérebro, ele tem duas funções principais. Qual é? Mas também você tem que falar não e meter o pé também, porque se ficar... Buscar o prazer E evitar a dor. Talvez Isso não aí, quer dizer ó, que vocês você estão fala não, aprendendo, você não hein? conseguir, mas fica mais fácil. Ó, buscar o prazer e evitar a dor. Essas são as duas funções principais de todo o cérebro humano. Evitar a dor. Só que como nós falamos, o cérebro não sabe diferenciar o que causa prazer e o que causa dor. Porque existem prazeres que são destrutivos. Qual? A droga. Entendeu? A droga é um prazer, mas é destrutivo. Você ensinou o seu cérebro que a droga dá prazer, entendeu? Então Mas quer ela dizer... sabe que destrói. Né? Isso, entendeu? Então o seu cérebro agora, já que você ensinou ele que a droga dá prazer, e a primeira vez que você usou, ele liberou dopamina, que é o hormônio do prazer, então o cérebro teve um ganho ali Mas por dele. que a droga ela vai direto na dopamina? Oi? Por que a droga ela vai direto na dopamina? É porque, veja bem, são sensações, são emoções. São liberadas. Não tinha lugar para esse negócio não? Entendeu? Gilberto, eu posso falar? Usa um pó ruim pra você ver se vai dar dopamina. É. Pega um pó ruim e cheira pra você ver se vai dar dopamina. Olha só, a droga ela foi sintetizada por um químico, um cara que estudou, tá entendendo? Como que essa vai ser a ação dessa substância no sistema nervoso central. Então o cara estudou, não é, tá Não é entendendo? coisa feita assim. Não. Né? Tem um propósito para isso, né? Isso, cara. Então, ó. Então você ensinou, né, ao seu cérebro que a droga dá prazer, você está entendendo? Então o seu cérebro, ó, vai criar pensamentos, sentimentos, comportamento, né, que vão se tornar em hábitos, você está entendendo? Para você usar droga. É tudo inconsciente, gente, você está entendendo? O inconsciente, como eu já falei, eu dei o exemplo, né, de um camarada que estava dormindo. O inconsciente, o estado de inconsciência é como se você estivesse dormindo. Aí esses dias no jornal estava lá, o cara estava dormindo, um sono tão profundo na casa dele que o ladrão entrou e levou os móveis tudo. Tirou o cara da cama e colocou no chão. Ele levou até a cama dele. Aí quando o cara levantou, quer dizer, né? Tinha nada. Tá entendendo? Então isso é o estado de inconsciência. Então quer dizer, quando você está no estado de inconsciência, você não vê nada. Você é capaz de matar, bater na mãe, fazer troço que, entendeu? Depois você nem acredita que você fez isso. Tá entendendo? Porque você está num estado, ó, de inconsciência, um estado irracional. E nesse período que você falou aí dos 5 segundos, né? É o não. A gente assim, digamos assim, no campo espiritual, a gente clamar. Exatamente. Leva cativo o pensamento e a obediência de Cristo. Com certeza, você está entendendo? É mais ainda. Por isso que eu estou falando que é mais uma ferramenta. Você está entendendo? Você, né, pedir a misericórdia de Deus, falar, Senhor, né, eu não quero isso mais para a minha vida. Tem misericórdia, me ajuda. Né? Clama a Deus nesses 5 segundos ali, ó, entendeu? E esteja firme. Por quê? Porque esse desejo, entende, gente, de usar a droga, ele não dura mais que minutos.
Tá entendendo? Deus, dura mais. Não, o desejo ali, aquele pico do desejo, ele é pequeno. Não é a sensação, é o desejo. Se você conseguir resistir, você está entendendo? Ele vai enfraquecendo, gente. E você vai se fortalecendo. Não, mas a abstinência seu eu demora consciente. mais. Oi? Abstinência ela demora bem mais. Não, tudo bem. O processo, né, ali de purificação. Igual tem pessoas aqui que usam substância, né? Igual nós estamos falando aqui, imagine, ó. Tem pessoas que usam substância, né, há mais de 10, 20, 30. Então, o que está acontecendo na mente dele? Ó, ele está fazendo assim, ó. Reforçando, ó. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo que o problema da droga não é a substância em si, mas é a representação enorme que ela vai tendo. Cada vez que você vai usando, vai reforçando mais, entendeu? A dependência na sua mente. Quanto mais antes, tá entendendo? Então vai fazendo um troço enorme, gigante. Ele gera praticamente o mesmo aspecto do cara que, de tanto montar mentira. Exato, aquilo, né? Ele nem vê mais o que ele está fazendo, tá entendendo? É algo tão natural, é igual uma pessoa que mata também. Sabia? Tem gente que tem prazer de matar os outros. Ele faz aquilo por prazer. Tá entendendo? Então ele mata assim, brincando, não tá nem aí. Entendeu? Mata pra ver cair. Ele acostumou a fazer isso. Ó. Só que quer dizer, quando, gente, você começa, né, a aplicar esse aqui, é algo simples. É difícil, mas é possível. Você está entendendo? Quando te der a vontade, dentro desses 5 segundos, né, você falar, não, eu não quero isso para mim. Ora, né, vai ler a Bíblia. Se você tiver um amigo, né, começa a conversar com ele. Fala, cara, eu estou, né, aqui, né, tal, uma angústia, me ajuda aqui, vamos bater um papo, vamos, tá entendendo? Você debelar aquele pensamento ali naquele momento e fazer outra coisa. Porque outra coisa também. Você sabia que a nossa mente não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo? Olha só que informação interessante. Não consegue pensar e focar 2 coisas ao mesmo tempo. Então, se você começar a vir um pensamento, né, do desejo de usar droga, e você ir ouvir uma música, você ir fazer um exercício físico, você ir, entendeu? Você mudar aquele negócio para um outro foco. Eu já tive fazendo aniversário. Até 3 coisas de uma vez. Eu já tive fazendo aniversário do meu filho, doido, querendo que acabasse, não poder sair, e olha que acabou eu. Exatamente, mas não teve que acabar um para. Estou falando assim, 2 ao mesmo tempo. Entendeu? Tenta, por exemplo, cantar e subiar. Tenta cantar e subiar. Essa parte aí mesmo, eu já usei essa parte aí da habilidade que eu aprendi mesmo aqui. Essa parte aí de evitar dor, né? Evitar o prazer. Isso. Então, ó, qual é o que eu falei com vocês aqui? Ó? Vocês ensinaram o cérebro que a droga dá prazer. Então, o cérebro, a função dele é buscar o prazer, ele vai fazer de tudo para ter o prazer. Agora, se você associar, né? Agora, qual é a outra função do cérebro? Evitar a dor. Se você, então, começar a ensinar o seu cérebro que a droga causa dor, entendeu? E quando te der vontade de usar droga, você começar a lembrar, né, das perdas, do sofrimento, você está entendendo? Do choro da sua mãe, do filho, né, de tudo de ruim. Você está entendendo? Aí o que o seu cérebro vai fazer, ó? Eu acho que seria interessante, até, pastor, a gente que, né, que somos dependentes, né, a gente escrever, né, assim, do início. Não, por isso que o pessoal que está aí com caderno, isso aqui, gente, é informação. Que eu digo é a nossa própria história dentro da drogadição. Ok. De quando começou, tipo fazer uma autobiografia, não tem? Isso, autoconhecimento. Você vai estar mostrando para o seu cérebro o tanto de dor que você causou, de perda. Exatamente. De coisas que você poderia ter feito de boa. Isso. É que nem o pastor que esteve aqui na quinta, foi o pastor Moreninho que esteve aqui? Foi na quinta? Foi. Ele pediu para me escrever uma carta assim, através do Espírito Santo, para minha esposa e para o meu filho. Né?
de coisas que eu deveria ter feito e não fiz devido a droga ter me tirado aquele prazer de estar com eles, aqueles momentos que eu poderia estar com eles e não estava. Né? Isso para mim foi muito bom, entendeu? E eu botei aquilo no papel da casa. Externalizar. Entendeu? E aquilo ali mostrou que a droga me causou dor. E isso ali foi pro meu cérebro. Exatamente. Por quê? Porque enquanto você fica só focando prazer, isso aí que é a grande questão, gente, que eu vou falar, por exemplo, não vai dar mais tempo, né, que senão fica muito extenso. Na próxima aula, eu vou falar sobre o fenômeno inconsciente da psicoadaptação do cérebro. Entendeu? Sobre essa questão que você falou dos 5 segundos, você falou, pega para escutar um louvor, para orar, para meditar na palavra do Senhor. Eu pequei muito nessa área, Varão. Isso acontece? O pastor deu uma ministração aqui. Principal pecado, orgulho. Está aqui o meu cunhado aqui fora, que é o meu pastor. Quando você poderia falar, Diego, qualquer situação, me liga. Eu tomo uma ligação de você. O orgulho não permitia que eu ligava. Depois que eu chegava no lugar, já tinha tratado. Tá entendendo? Vocês têm que entender, gente, que sozinho você não consegue. Você tem que ter a humildade, né, de reconhecer isso e pedir ajuda. Mas abrir mão do orgulho. Um dos erros do adicto é que ele é orgulhoso, ele é rebelde e ele é desobediente. Isso aí é... Então, mas tá na hora de começar a treinar isso, a trabalhar isso. Para 18 das pessoas que estão aqui, só se não for hipocrisia, 18 vai dizer que em algum momento da vida ele foi rebelde. Isso. Então, só para a gente terminar, mas na próxima aula eu vou falar sobre o fenômeno da psicoadaptação. Vocês vão entender, por exemplo, né, essa questão de que como, né, que a droga, né, ela vai criando uma representação, né, tão doentia, tão grande, né, na mente da pessoa, de um prazer destrutivo, que a pessoa, entende, passa a viver em função da droga. Você está entendendo? E ela, como eu falei, ela faz um estímulo, né, tão grande de dopamina no cérebro da pessoa, que a pessoa não consegue ter essa sensação nos pequenos prazeres da vida. Você está entendendo? Então o cara, tipo assim, não vê mais graça nem sentido na vida, em outras coisas, nada. Você está entendendo? Ele só, né, vai buscar o prazer, né, da droga ali. Ele só vê droga, tudo para ele é droga. A droga se torna, né, eu parei de jogar bola por cada tudo, não tem como. Ela é destrutiva, né? Com certeza. O sonho da gente. Então, ó, o Augusto Cury, ele fala, entendeu? Que você tem que destruir essa representação que você criou na sua mente do prazer que a droga te dá. Entendeu? Quando você não destruir essa representação de prazer, né, você sempre vai ter recaídas, você sempre vai ficar preso nisso. Né? Você tem que começar a ensinar para o seu cérebro que a droga causa dor, sofrimento. Você está entendendo? Você foi enganado, né? Associar. Caiu o seu cérebro, né? A função dele é evitar a dor, ele vai ajudar você. Quando você pensar em usar droga, ele vai te lembrar automaticamente da dor, do sofrimento, de tudo. Né? Isso, gente. E isso é possível. Eu falo com vocês de experiência própria. Do mesmo jeito. Não, mas peraí. Eu fiz isso, tô falando. Aí, né? Eu dei então você tá um cara, você tá entendendo? Fraco demais. Você tem que se fortalecer. Eu não botei nada disso em prática. Que tá entendendo? Você assim de cara não vai fazer. Esse ano, eu tinha 15, tem 2 meses que eu tava bem. Não caí na minha droga de preferência também. Os caras, eu tava tendo aquele contato ali, os caras usando, eu tava falando pra você, os caras usando, primeiro momento, disse não. Antes do minuto, deu certo.
Aí eu fui bombeando, depois eu pensei direito, será? Acabei caindo. Entendeu? E antes de eu cair, a guarda, antes de eu cair, deu uma voz me falando, se você usar, você vai acontecer isso, vai passar por tudo, não vai acontecer, e foi o que aconteceu, e mesmo assim eu paguei para ver. Então, mas faltou essa humildade de você chegar para alguém. Gente, vocês têm que ter, gente, um pastor, vocês têm que ter um irmão, um pai, alguém que vocês possam confiar, possam se abrir e pedir ajuda. Falar assim, ó, me ajuda. Igual eu falei, tem um colega aqui, ó, numa casa aí, hoje ele está, né, limpo, né, já há vários tempos, e ele falou que ele ia, né, foi receber um dinheiro em determinado lugar, quando ele pegou o dinheiro lá, entende, ó, pensamento já veio tudo na mente. Dinheiro é um gatilho. Tá entendendo? O gatilho falou assim, puxa, e ele deu aquela fissura, aquela ânsia, ele viu que se ele saísse dali com dinheiro, ele ia direto comprar. Aí ele pegou e ligou, né, para uma pessoa lá, que ele já tinha combinado com essa pessoa se dispôs a ajudar ele. Aí ele falou assim, ó, cara, vem cá me buscar aqui, porque se eu sair daqui eu vou, você tá entendendo? Aí a pessoa foi lá, buscou ele e tal, e ele conseguiu vencer aquilo dali. Aí ele contou a experiência lá pra gente. Então, quer dizer, precisa... Ele não foi orgulhoso. Não foi orgulhoso. Você tem que se conhecer. Você tem que conhecer, né, os seus limites, as suas capacidades. E eu tive ter pessoas que humildade. se dispôs a fazer Com isso certeza, por mim gente. e eu não... Então, mas eu falo, se até quando no meu caso, eu até consigo um certo tempo. Chega uma hora que alguma coisa acontece, eu sei, eu fraquejo, eu acho que tá tranquilo, eu acho que... Não, você baixa a guarda. Eu baixo a guarda. Pode baixar a guarda. Tá entendendo? Isso Isso é uma coisa... Por isso que nós falamos aqui, que a dependência química, para a ciência, gente, ela é uma doença crônica incurável. Você está entendendo? Nunca você vai poder dizer que está 100%. Não. Você tem que estar sempre se vigiando. Né? Todo dia você tem que estar ali, naquela batalha, se determinando. Não existe. Porque senão... Não existe ex-alcoólatra e nem ex-dependente. Ele tem que estar sempre vigiando. Exatamente. Mas o que eu queria falar do senhor, que o senhor já está encerrando, é que graças a Deus ele perdeu a vontade de jogar bola, né? Foi o que falou? E eu fui pior, rapaz. Eu largava minha mulher em casa, que poderia ter vários fazer com ela, para ter prazer no bar, para tomar cachaça com meus amigos. E daí? Você vê, né? Complicado. Isso é que é complicado. Mas é isso aí, gente. Ó, obrigado aí pela atenção de vocês. Fazer oração.